Se você está nos visitando, seja bem-vindo à Igreja Internacional de Cristo, Igreja de Cristo Internacional de São Paulo. Nós estamos nessa cidade por quase 32 anos. Eu, honestamente, nunca me imaginei morando aqui no Brasil primeiro, mas aqui em São Paulo. Eu sou norte-americano, eu cresci no interior de Texas, onde só tem vaca. E eu pensei, como é que foi a minha vida crescendo? As atividades de diversão, assistir o grama crescer, tem nada. Assuntos para falar com os amigos, como estão as vacas dos seus pais, como estão as vacas da sua família. Os maiores eventos que aconteceram nesse lugar deserto, que tem nada, realmente o maior evento é quando choveram, ou quando chove. Nossa, está chovendo, a gente sai e parece uma festa. A gente, uau, está chovendo, a gente nunca viu isso. Então, eu nunca me imaginei morando no Brasil. E o que eu pensei, o que eu imaginei do Brasil quando eu estava pensando? Eu tenho uma foto. Isso que eu imaginava. Não senti ofendido, realmente é minha ignorância. Aulas de geografia nos Estados Unidos é bem fácil passar, a gente aprende nada, né? Então, as árvores, os pássaros, não tem um prédio. Isso que eu achava que era o Brasil. E quando eu cheguei aqui, de fato, eu encontrei uma selva, como eu estava achando. Mas uma selva de concreto, São Paulo. São Paulo realmente é uma cidade de grandes proporções. Um colégio fundado em 1592, São Paulo passou os primeiros 3 séculos nem passando 500 mil pessoas. Mas a partir de 1890, a cidade de São Paulo cresceu para 1990, cresceu 10 milhões de pessoas. E hoje é a 8ª maior cidade do mundo. Tem mais do que 12 milhões de pessoas. É a maior cidade nas Américas, é a maior cidade no Hemisfério Sul. É o principal centro financeiro desse continente. E 8 milhões de pessoas pegam o metrô. Quase falou 8 em inglês, desculpa. 370 quilômetros de metrô em CPTM. Às vezes, eu não sei como vocês sentem. Eu cresci com vacas, e agora eu vejo todos os prédios, todos os carros, 7 faixas de carros parados durante o horário de pico. Meu Deus, isso é muita coisa! Vocês não sentem às vezes pequenos? Vocês sentem pequeno nessa cidade? Uma cidade tão imensa, tão grande. Você não sente pequeno? Eu não sei, os paulistas estão acostumados. Isso é nossa cidade, né? Você deve sentir assim. Eu não gosto de sentir assim. Isso está errado? Eu pensei um dia, eu estava com alguns amigos, a gente estava na Estação Pinheiros. E se você não souber, a Estação Pinheiros tem vários níveis. E tem essas escadas, né, que vão sem fim. Algumas pessoas estão fazendo isso. Você está sabendo. Eu estava lotado. E aí, nem conseguimos passar pelas pessoas, porque cada escada estava cheia de gente, a gente estava esperando. Eu pensei, nossa, tem mais gente aqui nessa estação que tinha na minha cidade inteira, onde eu cresci. O que eu estou fazendo aqui? Como que podemos ter impacto em uma cidade tão grandiosa como São Paulo? Como que podemos fazer uma diferença em uma cidade assim? Acredito que cada um de nós, dentro de nós, mesmo se você é paulista e fala, nossa cidade é assim, você não pode falar mal da nossa cidade, cada um de nós que moramos aqui, nós sentimos anseio de fazer uma diferença na vida dos outros. Nós sentimos que queremos causar um impacto na vida das pessoas. Mas hoje, pessoas perguntam como que o cristianismo pode aplicar
igreja, inferno, Satanás, Deus, pessoas ainda acreditam nisso. O que isso tem a ver com causar um impacto no meu emprego? O que isso tem a ver com amando a cidade, fazendo uma diferença aqui? Eu acredito que nós podemos achar nossa resposta em Jeremias 29. Em Jeremias 29, Deus tinha escolhido um grupo. Na verdade, antes de Jeremias 29, Deus tinha um plano. Ele escolheu um grupo de pessoas. E através dessas pessoas, ele queria causar um impacto pelo mundo inteiro. Esse povo foi chamado o povo de Israel. E esse povo judeu, a gente vai falar sobre eles hoje. Jeremias 29. Vou orar. Pai, te agradeço por esse dia. Muito obrigado que nós podemos estar aqui. Eu oro pelo nosso entendimento, como você quer nos usar, Senhor. Eu sei que muitos de nós ansiamos, nós temos anseio de ser usados, de fazer uma diferença, de causar um impacto em nossa cidade, causar um impacto com nossos familiares, causar um impacto com nossos amigos. Eu oro que você pode nos mostrar como fazer isso. Eu oro também que as pessoas podem me entender. Eu tenho sotaque, estou um pouco cansado, mas espero que as pessoas possam entender meu português. Muito obrigado, Deus, por tudo isso, que a gente pode estar aqui. Amém. Então, ele tinha esse povo, e ele dirigiu, o povo foi conquistado em Jerusalém. Eles foram levados cativeiro, escravizados para a Babilônia. Uma outra cidade, um outro povo, um povo inimigo. E quando eles foram para Jerusalém, eles destruíram tudo. Tem salmos cantando quanto as pessoas lamentaram a morte de familiares, a morte de pessoas queridas. Realmente isso foi um momento dramático na história do povo de Deus. E nós acompanhamos aqui em Jeremias 29, versículo 4, uma carta que Deus dirigiu através do profeta Jeremias, ele dirigiu através do profeta Jeremias para esse povo. Diz o seguinte, versículo 4, Jeremias 29. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, moram nelas, plantam árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. Em que os filhos casem também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número, não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Deus poderoso, o Deus de Israel, eu estou avisando que não se deixem enganar pelos profetas que vinham no meio de vocês, nem para aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passaram, eu mostrarei meu interesse por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-lo de volta à pátria. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. O povo estava levado, escravizados para essa cidade, e eles não imaginaram como Deus poderia usar eles. Eles perderam a cultura deles, eles perderam tudo que era normal para eles. E eles se acharam em uma cidade cosmopolitana, grande, nem como São Paulo, Babilônia, com os babilônios. E aqui, todas as pessoas que eram profissionais, que tinham profissão, tinham trabalho, foram levados à Babilônia. E como hoje, essa cidade, o que os babilônios fizeram? Eles tentaram conquistar os povos, levando as pessoas com diferentes profissionais, diferentes trabalhos, querendo conquistá-los e trazê-los de volta, ou trazer para Babilônia. Tinha muitas pessoas talentosas lá, tinha músicos, tinha escritores, tinha engenheiros, atletas. E nesse lugar estrangeiro, Deus fala, vocês vão construir casas, vocês vão plantar jardins, vocês vão casar.
Isso é fazer um impacto? Então, basicamente, ele está dizendo, vocês vão viver sua vida em uma cidade pagã. Aqui não parece ter nada radical, nada fora do normal para nós. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que trabalhar. Mas imagina os judeus chegando na cidade, nos inimigos deles. Como que eles deveriam ter sentido? Deus fala para eles talvez estavam pensando, eles iam voltar logo. Deus fala para vocês, quando os 70 anos de Babilônia passaram, e aí vocês vão voltar para a sua cidade, vão voltar para onde vocês veio, para a pátria. Imagina eles caindo em si, 70 anos! Eu nunca vou ver Jerusalém de novo. Eles não poderiam comprar uma passagem de Gol, Azul, Latam, não existia na época. Eles não poderiam pagar um voo e voltar, visitar a família e tudo. Eles estavam escravizados em uma cidade onde eles não se sentiram bem-vindos, onde eles não sentiram que esse povo, essa cultura era deles. Eu amo o Brasil. Eu pretendo morrer nesse país. Eu amo o Brasil mesmo, eu amo. Mas eu não posso imaginar como é que seria que eu nem conseguiria voltar a ver meus pais. Seria difícil. Nenhum feriado, passar algumas férias com meus pais. Como eu sentiria estar removido da minha vida, dos meus pais, minha família. Imagina como eu estava sentindo. Mas Deus chamou eles fazer uma diferença, causar uma diferença, causar um impacto nessa cultura. E eu acho que Deus está fazendo a mesma coisa hoje. Como? Bom, se a gente for pegar todas as diferentes profissões que as pessoas têm aqui, nós temos pessoas que são administradoras. Cadê Magali? Magali. Nós temos pessoas que são fazem arquitetura. Temos pessoas que são médicos. Temos pessoas que são pedreiros, secretários. Se a gente vai fazer uma casa, a gente vai precisar de cada um. Se a gente quer construir uma casa nem com os judeus, nessa história, a gente vai precisar de administrador, calcular o custo. Nós vamos precisar de um arquiteto, desenhar a ideia. Nós vamos precisar de um engenheiro, começa a planejar a construção. Precisamos do pedreiro para fazer a mão de obra. Eu sei que a gente sabe que Deus se importa com o administrador, a pessoa. Eu sei que a gente pensa que Deus importa com o engenheiro. Eu sei que a gente pensa que Ele importa com o pedreiro, arquiteto, todas as outras pessoas. Mas a gente pensa que Deus se importa com engenharia. Deus se importa com arquitetura. Deus se importa com o trabalho de pedreiro. Não só o pedreiro, não só o arquiteto, não só o engenheiro. Deus criou todas essas áreas de estudo. Eu falei áreas de estudo, alguns dos alunos universitários que estão estudando, estão no final da semana, arrepia. Todas essas áreas, Deus criou essas áreas. Nada a gente faz nessa vida excluído de ser espiritual. Tudo que a gente fizer, quando estiver trabalhando, quando estiver no metrô lotado, horário de pico, isso é espiritual. Trabalho, cultivar plantas, construir uma casa. Essas coisas são espirituais. Deus se importa com isso. Não precisamos estudar teologia nem trabalhar pela igreja. Nós podemos fazer impacto, causar um impacto trabalhando. Então, o que é o impacto de ter tantas pessoas trabalhando com diferentes coisas nesse lugar? Bom, quando a gente vê a multidão de professores aqui, nós podemos ver um pouco de Deus. Deus é o criador de sociologia. Deus é o criador de administração. Deus é o criador de secretárias. O que os secretários fazem? Que é administração também. Esses professores nos ajudam a enxergar o que Deus está construindo. Porque Deus está construindo essa cidade.
Deus fala para os judeus construir casas, vivam, trabalham, porque essas coisas importam para Ele. Não só vindo para culto, a gente está fazendo um ato de adoração. Nossas vidas, se a gente for um discípulo de Jesus, nossas vidas é um ato de adoração a Deus. Mas tem algo mais que a gente pode ver nessa passagem que fala sobre como podemos causar um impacto na nossa cidade? Vamos lá para versículo 7. Eu acredito, a partir do versículo 7, eles já estavam sentindo, nossa, é difícil, eu vou ver outro lugar que não é minha pátria. Eu vou ter que lidar com pessoas que destruíram nossa cultura. Mas eu acho que aqui, versículo 7, os ouvintes que estavam ouvindo essa escritura deveriam ter se sentido bem mal. Porque é isso que Deus fala. Trabalham pelo bem da cidade onde eu os mandei como prisioneiros. Ora a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Trabalham pelo bem dessa cidade. Uma outra versão da Bíblia fala, busca a prosperidade dessa cidade. Buscar a prosperidade de Babilônia, aquela gente má. Você pode imaginar eles pensando, como assim? Buscar a prosperidade dessa gente má. Gente que matou meus filhos. Gente que matou meus pais. Gente que matou meus primos. Gente que destruiu tudo na minha vida. Deus está me chamando a amar essas pessoas. Imagina o que ele estava sentindo. Essa mesma palavra, buscar a prosperidade, também significa paz. Shalom, é a palavra hebraica. Em Salmo 122, versículo 6, nós vemos, vocês não precisam ir lá, que tem um salmo escrito para as pessoas buscar a paz, o shalom de Jerusalém. Ele fala o seguinte, versículo 6. Orem para que haja paz, shalom, paz em Jerusalém. O Jerusalém que prosperam aqueles que a amem. Isso faz sentido. Amar Jerusalém, amar as pessoas similares de mim. Cidade deles, o povo dele, a pátria deles. Pessoas que compartilham a mesma língua, pessoas que compartilham os mesmos valores, pessoas similares. Mas Babilônia, como assim amar esse lugar? Como assim se dedicar, trabalhar pelo bem dessa cidade? Como isso faz sentido? Eles deveriam estar perguntando para Deus. Os judeus foram chamados a amar uma cidade de pessoas que foram os opressores deles. E Deus fala para eles, você vai amar a cidade dos seus inimigos. E você não vai voltar. Você vai ficar aqui. Vocês vão morrer aqui. Alguns de vocês, maioria, né? 70 anos. E vocês vão amar essa cidade. Você anseia de causar um impacto? Não importa se você acredita que Deus existe ou não acredita que Deus existe. Você anseia de causar um impacto? Você anseia de fazer uma diferença? Você quer, porque você existiu, que esse mundo seja um mundo melhor? Se a resposta é sim, você precisa amar. Séculos atrás, Deus estava comunicando para o povo dele que eles precisaram amar a cidade dos inimigos. E hoje, nós estamos chamados também a amar nossa cidade, São Paulo. E através desse amor, Deus quer causar impacto na vida das pessoas. E alguns de nós estão pensando, eu já amo São Paulo. Olha, nós temos a melhor pizza. Vamos lá. A gente tem a melhor pizza. Nosso metrô é melhor. O que é mais melhor? É São Paulo. A gente carrega o Brasil em nossas costas. Isso é fácil. É fácil amar São Paulo. Isso é mais de amar Ibirapuera ou passear os domingos lá na Avenida Paulista. Nós precisamos não amar os prédios. Quando eu falo de cidade,
Eles não foram chamados a amar prédios ou lugares físicos. Eles foram chamados a amar pessoas. Amar pessoas. Pessoas diferentes do que eles, como a gente deve amar pessoas diferentes de nós. Pessoas que tinham diferentes valores, diferentes crenças do que eles. Nós estamos também chamados a amar essas pessoas. Pessoas que até não gostam de nós. Nós estamos chamados a amar essas pessoas. Para causar um impacto, para fazer uma diferença nessa cidade, nós precisamos mais amor. Em amar é difícil. Precisamos amar as pessoas em nossas salas de aulas, que talvez estão nos excluindo de grupos de estudo, de projetos. Precisamos amar pessoas difíceis em nosso trabalho, que a gente pensa, essas pessoas não concordam em nenhuma forma com o que eu vivo, meus valores, ou o que eu acho que é bom. Precisamos amar nossos vizinhos, os necessitados. Como que anda nosso impacto nessa cidade? Temos realmente amado as pessoas? Um autor perguntou isso, e eu acho que isso foi um exercício que até me ajudou na minha vida. Imagina se você fosse sumir hoje. Imagina se esse grupo fosse sumir hoje. As pessoas iam nos procurando. Estou falando, a gente não falou, a gente vai estar de férias. Eles não sabem o que aconteceu com a gente. Se a gente fosse sumir, as pessoas iam sentir saudade de nós dentro da nossa sala de aulas, aonde a gente trabalha, até onde a gente faz compras. As pessoas iam sentir saudade de nós. Qual é o impacto que nós estamos tendo nessa cidade? Fala em Provérbios 11:10, a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. Há gritos de alegria quando morre um homem mau. Fala em 11, Provérbios 11, versículo 10, versículo 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Amar a cidade é difícil. Amar de uma forma superficial, amando a pizza, amando Ibirapuera, amando a Avenida Paulista, isso é fácil. Mas amando as pessoas, porque pessoas são difíceis, amar é difícil. Então a gente tenta achar um atalho, achar uma forma, não amar as pessoas. Não amar a nossa cidade em a forma que Jesus nos chamou. E nós deixamos de ter o impacto que nós poderemos ter. A respeito de cidade, estou pensando, tem duas estratégias, ou duas formas que a gente não consegue causar um impacto que nós gostaríamos. Nós tentamos se distanciar da cidade. E a segunda, nós deixamos ser assimilados pela cidade, ou engolidos pela cultura da nossa cidade. Então, primeiro é se distanciar. Às vezes, nós olhamos ao redor das pessoas aqui e pensamos, talvez não é uma forma consciente. Estou com as pessoas legais aqui. Sim, estou com as pessoas que eu gosto. E não é errado eu gostar das pessoas. Mas tem algo errado se isso é as únicas pessoas que gostamos. De fato, isso tem um problema se isso é as únicas pessoas que nós amamos. E é difícil, às vezes, a gente gosta, não importa se você está na igreja ou não vai para a igreja, a gente gosta de pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, amamos pessoas que são fáceis de amar. Por exemplo, se você tem um viés política, não é mais fácil comunicar com quem tem a mesma viés política? Não é mais fácil amar essas pessoas? Ou vamos
imaginar um estilo de vida. Você gosta de fazer academia. Seus amigos que fazem academia, já puxa assunto. Tá ótimo. Dieta, outro estilo de vida. Até time de futebol. A gente ama mais as pessoas que são São Paulinos, né? Porque todo mundo é São Paulino. E ainda outros de nós só amamos as pessoas dentro da nossa igreja. Ou a igreja que nós frequentamos. Alguns de nós têm uma atitude farisaica de olhar para os outros. Graças a Deus eu não sou como eles. Né? Não é consciente sempre, mas a gente às vezes se acha melhor. É uma forma farisaica. Pensa, nossa, essa cidade, graças a Deus estou me distanciando. Graças a Deus estou deixando. Uma cidade cheia de pecadores. Graças a Deus eu não sou como eles. Eu acho que isso é bem errado. E quando você começa a comparar com as outras pessoas, você deixa comparar com Jesus, que já humilha você bem rápido, quando você for comparar com Jesus. Porém, eu acho que existe um coração ainda mais duro do que isso. Eu acho que alguns de nós só conseguimos amar pessoas similares, pessoas como nós. A razão que a gente está distante da cidade, distante de fazer uma diferença em nossos locais de trabalho, ou onde a gente estudar, é puro egoísmo. Puro egoísmo. Cômodo, complacente, sem compaixão pelas pessoas. Que talvez me pega o meu coração maior, que a gente pode viver uma vida sem compaixão pelos outros. Alguns de nós simplesmente não pensamos nos outros. A gente veio para essa cidade para tirar os recursos. A gente veio para conseguir nosso emprego, conseguir nossa casa, conseguir nosso apartamento para nossos familiares, as pessoas. Não é errado cuidar da sua família, não estou dizendo isso, mas a gente acaba usando São Paulo, em vez de dar algo de volta para São Paulo. A gente tira os recursos daqui, em vez de amar a cidade, em dar recursos para as pessoas que estão precisando. Alguns de nós precisamos realmente perguntar, depois de anos de egoísmo, você está feliz a forma que você está vivendo? Você está feliz em não causar o impacto que Jesus chamou você causar? Se você está estudando a Bíblia e você está demorando a tomar uma decisão, você está feliz em viver no seu egoísmo? Talvez alguns de nós já tínhamos essa convicção, já pensamos assim. Nossa, alguns de nós sonhamos em causar um impacto em nossos lugares de trabalho. Alguns de nós sonhamos em mudar faculdades, causar um impacto em faculdades. Alguns de nós sonhamos causar um impacto nessa cidade, em esse país. Mas desde então, nós cada vez mais se preocupamos com nós mesmos. Com as pessoas que deixam a gente confortável, complacente, e a gente viva sem compaixão pelos outros. Versículo 7 de Jeremias 29 fala: buscam a prosperidade da cidade para a qual desportei, e oram ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Nossa prosperidade depende dos outros, buscar o bem dos outros. Se realmente nós queremos cuidar nós mesmos, a melhor coisa para nosso coração, para causar impacto, tanto no nosso coração, mas para os outros, é amar. É sair do egoísmo, é amar os outros. Se realmente nós queremos buscar nossa prosperidade, a gente vai fazer isso
buscando a prosperidade dos outros. Daqui, semana que vem, esse é o nosso penúltimo culto, nós vamos se espalhar para essa cidade de novo. Nós juntamos para esse período de 5 anos e agora a gente está nesse processo, como as pessoas falam, algumas pessoas usaram a palavra dividir, doeu, né? Mas falam multiplicar. Isso é legal, multiplicar. A gente vai multiplicar para essa cidade. Qual vai ser o impacto? Essa mudança, essa multiplicação. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essas escrituras, olhar para um Deus, olhar o que a gente tem feito na nossa história e a gente vai ir adiante, sabendo que nossos melhores dias, como discípulos aqui em São Paulo, estão para frente. Nós vamos pensar que o que nós podemos fazer para amar a cidade. Os melhores momentos, maiores momentos de amar essa cidade estão para frente. Qual vai ser o impacto que nós vamos ter este ano que vem, espalhados pela cidade? Eu acredito que a gente não só quer construir uma igreja maior, a gente não só quer cuidar de nós mesmos, mas nós queremos também construir uma cidade melhor, porque a gente viveu aqui. O impacto de nós discípulos, nós queremos que faz diferença nessa cidade, porque nós estivéssemos aqui. Creio que nós podemos se tornar uma igreja não só para nós mesmos. Então, a tendência de nós, às vezes, não é ficar perto das pessoas, se distanciar da cultura, se distanciar das pessoas. Mas a outra tendência, quando a gente quer fugir e não amar a cidade de verdade, a gente decide ser assimilados pela cidade. Ser engolidos pela cultura. Os judeus provavelmente se encontraram numa situação bem diferente, como eles estavam acostumados. Lá em Jerusalém, eles tinham um templo que é para o Deus, e Deus é o único que deve ser louvado. E de repente, eles caíram numa cidade pagã, que estava adorando vários diferentes tipos de Deus. Eles estavam adorando falsos deuses. Eles estavam vivendo em idolatria. E nessa época, as cidades foram muito espiritualizadas. Como assim espiritualizadas? Os zigurates e os templos, eles tinham diferentes graus, né? Os pirâmides. E, basicamente, as pessoas comuns poderiam ficar lá embaixo. E se você era um sacerdote, você pode subir mais. E alguns sacerdotes realmente poderiam ir lá em cima, para o topo do templo, porque ali as pessoas iam encontrar com Deus, ou os falsos deuses daquela cidade. Então, as cidades foram marcadas por esses templos, e as pessoas poderiam ver, esse é o templo daquele Deus, esse é o templo daquele Deus, esse é o templo daquele Deus. E os judeus estavam no meio dessa situação. Essas cidades eram espiritualizadas, mas a gente pode pensar, até hoje, a gente pode ver que cidades, às vezes, são espiritualizadas. Você pensa em algumas cidades no interior, e normalmente o que tem na praça? Uma igreja. Então, lá no centro da cidade, você tem uma igreja mostrando que a cidade é espiritualizada, mostrando que isso importa. E até aqui em São Paulo, nós temos a Catedral de Sé, no centro da cidade. Mas eu estava andando com alguns amigos e nós estamos conversando sobre o que realmente é o centro de São Paulo. Aí eu senti que, eu estava comentando, eu não sei se isso está certo, me corrija depois se eu estiver errado. Eu sinto que o coração de São Paulo não é Sé. Eu sinto que é a Avenida Paulista. Quando você anda na Avenida Paulista, você vê pessoas sorrindo, andando de bicicleta, você vê muitas pessoas internos. Então, talvez alguns de nós pensamos, talvez a gente tenha passado esse período que espiritualidade seja uma coisa importante em nossas vidas, porque o centro
da cidade parece que, o coração da cidade parece que mudou para a Avenida Paulista. Mas quando você vai para a Avenida Paulista, você vê os arranha-céus, os prédios altos do setor financeiro. Quando você vê os 10 milhões de shoppings que tem lá, 10 milhões de lojas e comida, isso não mostra um pouco o consumerismo, materialismo? Pessoas sempre bem vestidos, e bem-sucedidos. Será que nossa sociedade ainda é espiritualizada, em que essas coisas, dinheiro, poder, sucesso, são os deuses da nossa sociedade, da nossa cultura? Como podemos ter impacto, então? Precisamos se livrar de ser influenciado pelas essas coisas. Eu creio que nós discípulos, nós temos uma resposta. Pedro, um dos primeiros seguidores de Jesus, falou numa carta que todos os seguidores de Deus são exiliados. Eles estão em exílio, nem com os judeus. Cada um de nós que somos discípulos, isso não é nossa cidadania. Nossa cidadania não é daqui. Eu sei, eu sou um norte-americano, eu gosto de falar texano, porque Texas é o melhor estado de lá. Eu sou um norte-americano, alguns de vocês são de Paraíba, alguns de vocês são de Bahia, alguns de vocês são de Brasília. Isso é um estado? Não, Distrito Federal, isso é um estado, né? Nós somos de diferentes lugares. Alguns de nós somos paulistas. E a gente mora aqui. Mas a gente não é cidadão dessa cidade. A gente não é cidadão norte-americano, brasileiro. A gente não é de Paraíba, de Bahia. Se você é um discípulo, você é um cidadão do reino de Deus. Nova Jerusalém é sua cidade. E nós procuramos espalhar os valores, em viver pelos valores dessa cidade, em o rei que está no centro, Jesus. Então, como que a gente vai? A gente não pode ficar distante da cidade, a gente não pode ficar assimilado pela cidade. O que a gente faz? Paulo, em uma carta, escreveu um exemplo. Ele falou sobre um embaixador. Um embaixador é alguém que mora em outro país, que tem um país de origem diferente. Então, essa pessoa, vamos imaginar, eu sou um embaixador dos Estados Unidos. Um embaixador dos Estados Unidos falaria português. Ele conheceria as músicas do Brasil. Ele ia entender a cultura, ter amigos brasileiros. Embaixadores conhecem a cultura, eles estão lá envolvidos com a cidade, com as pessoas. Só que eles, embaixadores, eles não são leais a esse país no final das contas. Eles querem influenciar, eles querem criar vínculos de paz, de prosperidade, eles querem ver o bem dos outros, mas eles vêm de um outro país, com outros valores, com outra cultura, com outra língua. É a mesma coisa com nós, que somos discípulos. Dentro de cada cidade humana, terrena, existe uma cidade dos cristãos, como se fosse uma embaixada, uma cidade alternativa. E a forma que a gente lida com as coisas, lida com conflito, lida com situações ruins, a forma que a gente lida com dinheiro, lida com poder, lida com tudo, é revolucionado. E as pessoas verem isso, eles entendem mais sobre a cidade de onde nós vemos. Eles sabem melhor sobre nossa pátria. Eu acho que nessa forma, se a gente vive assim, ao invés de preocupar com nós mesmos, como é que seria se realmente saímos amando essa cidade, amando as pessoas? Quantos de nós temos tempo de servir, ajudando os necessitados, pelo menos 2 vezes por mês? Não importa se você é um cristão ou você está buscando entender sobre cristianismo. Quantos de nós temos tempo para 2 vezes por mês ajudar os necessitados? 1 vez por mês. 1 vez por cada 2 meses.
Quantos de nós podemos servir os necessitados com nosso dinheiro? Quantos de nós precisamos amar nossos vizinhos? Você conhece o nome dos seus vizinhos? As pessoas, muitos de nós moramos em condomínios, muitos de nós moramos perto das pessoas. Você sabe o nome desses vizinhos? As pessoas que moram perto de você? Como é que seria amar essas pessoas? A gente é universitário, eu acho que a gente só consegue comprar um bolo para dar para eles. Nem comprar, a gente vai ter que fazer em casa. Mas até isso, podemos fazer uma gestura tão pequena para mostrar que a gente ama as pessoas daqui, que a gente se importa com eles, e não só importa com nós mesmos. Eu creio que Deus está nos chamando a amar essa cidade, porque amar faz uma diferença, causa um impacto. Em Romanos 5, fala o seguinte: dificilmente alguém aceitaria, isso é Romanos 5, versículos 7 a 8, eu vou ler também 10. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos pecados. Versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Os judeus estavam preocupados, como que eu vou amar essa cidade de pessoas que são os meus inimigos? Mas a gente vê perfeitamente o como. Jesus saiu do céu, viveu na terra, andava com gente bem diferente do que ele. Ele passava tempo com as prostitutas, os cobradores de impostos. O tempo que ele passava lá, ele estava amando as pessoas. Ninguém poderia dizer, quando Jesus passou pela minha cidade, que ele não amava as pessoas de lá. Jesus, quando ainda nós éramos inimigos de Deus, nós discípulos, nós enxergamos que Ele nos amou. E isso ajuda a gente a querer passar esse amor adiante para essa cidade. Deus nos chama a buscar a prosperidade e amar essa cidade. Eu penso em versículo 11, especialmente. Vou lá aqui. Jeremias 29, 11. Como que podemos causar um impacto aqui? Versículo 11. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Eu lembro a primeira vez alguém estava lendo essa escritura para mim. Eu não acreditava. Fala algumas vezes que sou eu, o Senhor, que está falando. Eu não acreditava que Deus estava falando isso para mim. Eu tinha um anseio no meu coração causar um impacto. E aí alguém me dirigiu para essa escritura, me amou, estudou a Bíblia comigo e me chamou o caminho para Jesus. Algumas pessoas fizeram isso com vocês. Então, o que vai ser um impacto dessa mudança, essa multiplicação? Eu espero que tenha muitas vidas transformadas pelo Evangelho. Eu espero que tenha muitas pessoas que lêem essas escrituras e vejam que Deus tem uns sonhos para eles, que tem um futuro para eles. Espero que nós, que estamos aqui, podemos ver o impacto que Deus quer para a gente. Que Ele tem um futuro, uma esperança. Nós temos passado 32 anos amando essa cidade. Eu acredito que os próximos 32 vão ser os melhores de nossas vidas. E melhores espiritualmente, amando essa cidade. Amém. Vou orar. Pai, te agradeço por esse dia de novo. Eu oro por nós, que podemos enxergar quanto você quer nos dar, que podemos fazer uma diferença nas vidas dos outros. Eu oro por essa cidade, pedindo que a gente pode buscar a prosperidade de São Paulo, cuidar das pessoas aqui, ajudar os necessitados,
também compartilhar o evangelho que mudou nossas vidas. Cuida a volta de cada um para casa, então não me oro. Amém.